Paz do Senhor, igreja. Eu digo igreja porque eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Eu e você temos uma igreja onde vamos cultuar, onde temos a família de Deus, temos a liderança. Mas eu e você também somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que eu digo igreja. Mas eu tenho minha igreja e sei que você tem sua igreja e seu pastor. Amém? Mais uma vez estamos aqui para juntos exaltar e engrandecer o nome do Senhor, né? Aprender com Jesus. O título de hoje, eu estava lavando os pratos e o Senhor falou e eu corri para escrever, senão eu esquecia. Mas que tema forte, que tema orientador para a minha vida e para a tua. Se esvazie de você mesmo para ouvir Jesus. A gente estamos se esvaziando de nós mesmos, deixando que não agrada o Senhor. Às vezes queremos tanta coisa, queremos ser pregadora, queremos batismo com o Espírito Santo, queremos dons, que não é errado, tudo isso é presente do Mestre. Dinheiro nenhum dessa terra compra. Mas é necessário a gente se esvaziar de nós mesmos. É necessário a gente deixar coisas que não agradam o Senhor, para estar cheio do poder do Espírito Santo, para estar cheia da graça, do amor, da bondade do Senhor, para se esvaziar de nós mesmos, deixar o pecado e tudo que não agrada ao Senhor. E quando isso acontece, a gente deixa o Senhor entrar e fazer coisas lindas nas nossas vidas. Se esvazie de você mesmo, para que o agir de Deus entre na minha vida e na tua cada dia de forma linda e gloriosa. Amém? Vamos aprender com quem se esvaziou o tempo todo, com quem fez coisas tremendas e deixou esse legado tremendo e orientação para nossas vidas, que foi Jesus Cristo. Aqui em João 13, do 1 ao 14, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele não tinha necessidade disso, mas ele fez isso. Porque ele não tinha e tinha, para nos mostrar o que é amor, o que é carinho, o que é humildade, o que é respeito. Naquela época, o que era lavar os pés? Já para você entender. Aqui em Gênesis 18, 4 e 5, quando os anjos foram visitar Abraão, né, que ali naquela conversa disseram que Sara riu, e ela se assustou e disse que não riu, ele disse que ela mentiu. Eles deixaram ali, eles iam destruir Sodoma e Gomorra, e eles deixaram uma notícia maravilhosa que Sara ia ter um bebê. Mas veja o significado de lavar os pés. Naquela época, os seus senhores mandavam os escravos lavar os pés, não só deles, como dos seus convidados de honra. E veja o que Abraão disse àqueles anjos, que é o anjo do Senhor, né? Gênesis 18, 4 e 5. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis os vossos corações, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram os anjos, assim fazei como disseste. Quer dizer, é honroso a gente saber respeitar as pessoas, receber bem. E Abraão ali recebeu com toda a honra da época, né? Aqui também, em 1 Samuel 25, 41, quando Davi, né, descobre que Nabal foi morto, que manda pedir Abigail em casamento, ela age de uma forma linda, com humildade. Você vê que era uma mulher que se esvaziava de si, para ter a atitude de uma serva do Senhor. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada, de empregada, né? Para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Ela disse que ia lavar os pés dos criados, dos servos de Davi. Sabe o que é isso? É se esvaziar de si mesmo. É ser uma pessoa com caráter brilhante. É ser uma pessoa abençoada. É ser uma pessoa que cada dia se transforma mais. As palavras dela foi de uma mulher santa, abençoada, transformada.
e eu e você estamos nos esvaziando da gente mesmo, porque ela passou lutas terríveis com Nabal, mas a gente não vê rancor, pelo contrário, é vista como uma mulher prudente. Então que isso sirva de exemplo para nós. Eu e você precisamos a cada dia se esvaziar de nós, para que o poder do Espírito Santo nos encha, para que a gente seja batizada com o Espírito Santo. Venham os dons tão sonhados, mas é necessário que a gente se esvazie de nós. Falta de perdão, soberba, altivez, tudo isso, o Senhor não opera, porque Ele era santo, humilde, maravilhoso. Que é presente do céu, se esvazie de você mesmo. Isso serve para mim também. Precisamos cada dia estar transformada. Aqui em Provérbios 16, 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que reportar o desejo com os soberbos. Está vendo que o Senhor não apoia ser soberbo? Melhor é ser humilde. De espírito, nossa alma ter humildade. Com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que é o despojo que reparte com os soberbos? Despojo, a definição, é tudo aquilo que sobra, né? O soberbo faz isso, né? Tudo aquilo que sobra, exemplo, resto, fragmento. Então, irmãs, vamos ter humildade, vamos se esvaziar de nós mesmos. Beth, muita gente pensa que humildade é ser pobre, usar uma roupa simples. Não, isso não é humildade. Isso é uma questão financeira. Humildade é saber entrar e saber sair com humildade, sem arrogância, sem soberbo, sem se achar melhor do que ninguém. Humildade é pedir perdão de verdade com o coração do Senhor. E para isso acontecer nas nossas vidas, nós precisamos estar cheios do Espírito. Para isso acontecer nas nossas vidas, precisamos orar, buscar o Senhor para nos esvaziar de nós mesmos. Porque a gente se esvaziando de nós, o poder do Espírito Santo enche nossas vidas, inunda, faz coisas tremendas. Mas agora vamos para a palavra. A outra palavra, tudo aqui é palavra. João 13, do 1 ao 7. Jesus lava os pés aos discípulos. Tem esvaziamento melhor, de humildade. O grande mestre lavando os pés dos seus discípulos é um ensinamento para mim e para você. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus sabia que estava chegando a hora da partida, que ia ser uma partida dolorosa, com muito sofrimento, mas aqui diz que ele amou até o fim. Aqui também diz que estava no mundo, amou até o fim. Aqui também diz como havia amado os seus, que Jesus estava amando, amou até o fim. Também dizia que ele ia passar desse mundo para o Pai. Por quê? Porque ele estava aqui, mas não era daqui. Eu e você também estamos aqui, mas não somos daqui. Vamos obedecer Jesus Cristo como ele obedeceu o Pai, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quando a gente não obedece, quando a gente não deixa o pecado, aquilo que o Senhor está mandando a gente deixar, a gente está cheia da gente. A gente não está se esvaziando para o nosso rei atuar nas nossas vidas. O 2. Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Judas estava cheio de quê? De ambição, de ganância, de mau caratismo, de roubo, porque vendeu Jesus por 30 moedas. Passou aqueles 3 anos ali aprendendo com Jesus, escutando os ensinamentos de Jesus, mas não aprendeu nada, porque preferiu se encher do pecado, preferiu se encher dos seus planos diabólicos, que foi para a sua própria desgraça. Não usufruiu do dinheiro, porque quem faz suas covas cai. Vamos nos esvaziar de tudo que não agrada a Deus e vamos deixar o Senhor nos encher com o poder dele, porque isso aqui é um exemplo para nossas vidas. Ele não se esvaziou, pelo contrário, ele deixou fazer o que ele queria, o que o seu coração mandava, porque o coração é enganoso.
e sabemos que o fim dele foi trágico. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e para Deus. Ele sabia que Jesus depositou tudo na mão dele e que havia saído de Deus e que ia para Deus. A mesma coisa eu e você. O Senhor deposita na gente o que Ele quer de melhor. A gente é que muitas vezes se enche da gente e não deixa. A gente não se esvazia para Ele depositar o amor, o carinho, os dons que você tanto sonha. Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer depositar esses dons porque nós somos daqui não. Estamos aqui, mas voltamos para Ele. Ele estava aqui, mas voltou para o Pai. E comigo e com você não é diferente. Então, em nome de Jesus, é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus obedeceu o Pai e é o exemplo que Ele deixa para mim e para você. Vamos nos esvaziar de nós mesmos e vamos deixar o poder do Senhor atuar nas nossas vidas. Porque quando o poder atua, as dores, as tristezas, tanta coisa que a gente passa nessa vida, mas a gente passa em pé e de pé, porque a gente está se esvaziando cada dia da gente e o poder de Deus está atuando na minha vida e na tua. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e na tua. E quando a gente é fraca é que é forte. Por quê? Porque estamos nos esvaziando da gente, estamos deixando o poder de Deus atuar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele tirou a toalha, se cingiu, depois se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele tinha que se ajoelhar para lavar os pés dos discípulos. Como eu disse aqui, as pessoas é que lavavam os pés dos criados, como Abigail falou, mandou um recado para Davi, que ia a serva dele lavar os pés dos criados dele. Abraão mandou que ele se sentasse naquela árvore para lavar os pés dele, seus escravos. Mas o próprio Jesus se posicionou ali para lavar os pés dos seus discípulos. Ele era escravo? Não. Mas ele mostrou que escravidão é quando a gente está cheio da gente. Escravidão é quando a gente faz o que o inimigo quer. Escravidão foi o que aconteceu com Judas, o traiçoeiro. E que eu e você aprenda, se já traiu de alguma forma, não faça isso mais, porque isso é imitar Judas, é imitar o maligno. A gente tem cada dia se esvaziar de nós mesmos. E Jesus ali se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, posicionamento de quem ama, de quem perdoa, posicionamento de quem tem humildade de dentro para fora. Tem pessoas que fingem uma falsa humildade. Não, irmão. Humildade é atitudes de caráter. Humildade é cada dia a gente se esvaziar de nós mesmos e deixar o poder de Deus fazer coisas tremendas nas nossas vidas. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Como que ele disse: Senhor, isso é um papel de escravo, né? Naquela época os judeus sabiam dessas tradições, tudo que acontecia. Veja o que Jesus disse. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. As dores, as tristezas, os apontamentos, o desemprego, a enfermidade, tudo que você passa, tem uma finalidade, tem um agir tremendo de Jesus. Amanhã a gente vai entender. Então é necessário que a gente esteja esvaziado em nós mesmos e que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para a gente ficar forte, louvando, adorando e se enchendo do Senhor. Para a gente suportar as adversidades, não porque somos fortes, mas é o poder de Deus que atua na nossa fraqueza, na nossa dor, na nossa tristeza, e a gente fica forte. Então ele disse: depois tu saberás. Então tenha paciência, tenha calma. Depois você vai ver a glória de Deus em toda essa situação. Ele nunca perde o controle de nada. Ele está administrando minha vida e a tua. As lutas, as adversidades, Ele sabe de tudo. O mais importante é a gente se esvaziar de nós mesmos
e deixar que o poder de Deus encha nossas vidas. Porque em qualquer situação, com o poder de Deus na minha e na tua vida, nós somos mais do que vencedora. Você quer os dons de Deus? Se esvazie de você mesmo, se afaste do pecado e deixe Ele te encher. Deixa Ele encher o cântaro da transformação de dentro para fora. O que a Bíblia diz? É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pedro sempre impetuoso. Pedro sempre agindo sem pensar. Quantas vezes eu e você age sem pensar? Pedro estava aqui, mas ainda não estava cheio de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que ele negou Jesus 3 vezes. Muitas vezes estamos na casa de Deus, pregamos, louvamos, fazemos tanta coisa, mas ainda não nos desvaziamos de nós mesmos. Continuamos cheios do orgulho, do eu, da prepotência, achando que tudo a gente está certa, falando das lideranças, botando um contra o outro. Isso está cheio de você, isso está cheio de mim. Nós temos que se esvaziar para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para que a gente haja como Abigail agiu. Pedro ainda não estava assim. Judas não queria mudança, estava cheio de si, do mau caratismo, da ambição. Mas Pedro não, Pedro na cabeça dele ele estava agindo de forma certa, porque agia por impulso. Então vamos cada dia nos examinar nós mesmos e saber onde é que precisamos furar o saco para aquilo esvaziar, porque precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Exagerado, né? Sempre agindo por impulso. Como eu já disse, negou 3 vezes. Vamos ouvir a palavra, vamos ter calma, vamos ter prudência para saber onde estamos errando. Porque cada dia a gente tem que se esvaziar de nós. Você sabe onde você precisa se esvaziar, eu sei. E o poder de Deus encher, inundar a nossa vida. As dores vêm, mas a gente fica forte, porque estamos cheios da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ele disse, vocês estão limpos, só precisa lavar os pés. Mas veja o que ele diz. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque tinha Judas, que estava cheio de tudo que não prestava. Ambição, egoísmo, inveja, maledicência, maquinação, traição. Vamos não só lavar nossos pés, mas lavar nossa mente, nos escutar a voz do Mestre. Porque Judas estava ali no meio deles, mas não prestavam. Pedro ainda precisava ter um encontro com Jesus. Que eu e você nos examine, como diz lá em Coríntios, examine o homem a si mesmo. Não é só na hora da ceia, não. É a gente saber onde a gente precisa se esvaziar, para que cada dia a gente se encha do Espírito Santo de Deus. Para que cada dia a gente seja bênção para a nossa família e para aquele que chega perto de nós. Amém? Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso diz, nem todos estão limpos. Jesus sabia quem ia trair ele, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Para mim e você superar as adversidades, saber das adversidades que estamos passando, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ele sabia de tudo. Ele sabia o que Judas ia fazer, que já estava certo. Então é necessário que eu e você se esvazie da gente, porque essa carne só presta para a palha. É o Espírito que inunda nosso ser. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos se encher para que a carne cada dia caia por terra. É a gente orando, louvando, lendo a palavra e procurando cada dia se encher mais do Senhor, que a graça dele vai nos alcançando, nos enchendo e tirando o mal das nossas vidas. E nos aperfeiçoando para as adversidades que tem hoje e que amanhã vai ter.
Porque enquanto a gente estiver no mundo, a gente vai passar por aflições. Mas que eu e você tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e vence as minhas lutas e a tua. Amém? Então, depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeis o que vos tenho feito? E com certeza ainda ficaram meio assim. Aí veja o que ele diz. Ele sentou-se na mesa, quando terminou todo aquele ritual, e disse: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele disse: vocês me chamam mestre e senhor, e estão certo, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés um dos outros. Veja que coisa linda, que ensinamento, que orientação. Vocês dizem que eu sou mestre e sou senhor. Eu sou. Mas também lavo os pés dos outros, porque eu lavei. Eu lavei para mostrar a vocês que a gente tem que amar, tem que ter humildade, tem que perdoar, tem que ter caráter, tem que cada dia estar sendo transformado. Vocês sabem que eu sou mestre e sou senhor. Isso não me impediu de eu fazer isso. Eu fiz tudo isso para vocês. Ele quis dizer, porque naquela época não tinha tradição dos escravos lavar os pés. Eu não sou escravo, eu sou livre, eu sou o mestre de vocês. Eu sou o senhor de vocês. Mas que vocês aprendam essa lição. Que vocês aprendam esses ensinamentos e coloquem em prática. Irmãos, quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente luta para se esvaziar de nós mesmos e deixa o Espírito Santo inundar nosso ser, a gente está crescendo. A gente sabe que o nosso mestre lavou os pés, que o nosso mestre só fez coisas boas e nós temos que ser imitador dele. É fato que temos uma carne que é maligna, que o próprio Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. O homem tem que nascer de novo, porque a carne só presta para palha, mas o Espírito é que vivifica. Então, em nome de Jesus, vamos estar orando, vamos estar buscando o Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos esvazia de nós mesmos quando a gente quer. Porque Pedro errou 3 vezes, mas depois ele quis e foi transformado de verdade pelo poder do Espírito Santo. Já Judas não. Eu e você somos transformadas pelo poder do Espírito Santo. A gente conhece a verdade. É necessário, irmãs, que cada dia a gente esteja se esvaziando de nós mesmos, esteja deixando tudo que não agrada o Senhor e que a gente esteja se enchendo do poder do Senhor, porque é com o poder do Senhor nas nossas vidas que coisas tremendas Ele nos usa para fazer. Amém? Na nossa casa, na igreja, onde a gente chegar. Para terminar, aqui em Provérbio 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra vai a humildade. Veja, quando a gente teme ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme, a gente é sábio, a gente se afasta do mal. E procedendo da honra, vem a humildade. O Senhor dá honra a quem é humilde. O Senhor dá honra, o Senhor dá bênção, o Senhor protege aquele que entende que tem que se esvaziar de você mesmo e tem que deixar o Espírito Santo habitar dentro de você e dentro de mim. Amém? A definição de humildade. O que é humildade? Porque às vezes a gente acha que humildade é porque é meio humilde financeiramente, uma roupa humilde. Não, não é isso. Humildade, primeiro, qualidade de humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. A gente tem que ter consciência, quando erramos, para ser humilde, para dizer eu errei, me perdoe. A gente tem que ter consciência quando dizer, eu não estou cheio do Espírito, eu preciso me esvaziar desses pecados. Isso é consciência, isso é ser modesto, ser calmo, ser prudente, ter simplicidade, para não agir impetuosamente como agiu Pedro, ter simplicidade nas palavras, ter calma. Eu mesmo muitas vezes fico muito agitada e eu preciso cada dia aprender a ter humildade,
a ter calma, a ter prudência. Isso é uma atitude minha que tem que jogar no lixo. Eu tenho que me esvaziar, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter prudência na forma de agir. Porque tudo aquilo que não agrada a Deus, a gente tem que se esvaziar. E a gente tem que deixar ser inundada pelo poder do Espírito Santo. A gente tem que estar com nossas vestes brancas. A gente tem que estar cheia do óleo, da presença, da graça e do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então vamos lavar os pés uns dos outros com amor, com carinho, com perdão e com transformação. Porque é assim que Deus vem e faz coisas lindas nas nossas vidas, principalmente espiritual, no nosso lar, na nossa vida financeira. Porque os homens de Deus que honraram a Deus, o Senhor honrou a todos. Pode observar em todas as áreas, mas primeiro é necessário que o Senhor me disse, se esvazie de você mesmo para ouvir a voz do Mestre, para ouvir a voz de Jesus. Quando a gente se esvazia da gente mesmo, a gente escuta a voz de Jesus. E quando a gente escuta a voz de Jesus, Ele começa a nos encher e a gente é transformado cada dia pelo poder do Espírito Santo. E as lutas cessam e as vitórias vêm. Eu digo a luta de hoje, porque enquanto estivermos nesse mundo, sempre vamos passar por lutas. Mas uma coisa é certa, quando a gente se esvazia de nós, Jesus trabalha. A gente escuta a voz dele e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Vamos nos esvaziar de nós mesmos para a gente ouvir a voz de Jesus. Amém? Um cheiro no coração de todos e fiquem todos com Deus.